Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos diante de Ti a Tua serva, Pai. Ela já se colocou na Tua presença, ela já buscou, Pai querido, uma palavra de Ti, mas eu te peço em nome de Jesus, a capacite nesta manhã, Senhor. Fala ao coração dela que nada venha sair da boca dela, que não venha ter saído antemão do Teu coração. Nós agradecemos a Ti pela vida dela. Use-a, Senhor, com autoridade. Nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Pastora. Shalom, igreja. Bom dia. Vamos fazer igual as crianças. Quem trabalhar com criança não gosta de fazer nada. Bom dia, igreja. A paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Só para quebrar o gelo, tá? Que negócio aqui em cima. Bom, antes de começar a ministrar, eu queria comentar algo que eu comentei com a pastora no começo, né? Há uns 2 domingos atrás, eu estava ministrando a oferta, eu falei algo sobre uma pós que eu fiz. Eu falei assim que eu não ia conseguir receber o certificado, né? O diploma, por não conseguir entregar o meu TCC. Mas a semana passada eu recebi um e-mail. Eu perguntei para ele se eu poderia estar fazendo mais de um mês, que um mês só não ia dar para eu fazer. Aí eu recebi, eles me deram mais 3 meses. Então eu tenho até o dia 21 de agosto para eu fazer esse TCC. E eu não vou pagar nenhum custo. Porque geralmente quando faz essa para aumentar, eles cobram uma taxa. E eu não vou pagar essa taxa. Vou concluir, vou terminar. E eu creio em nome de Jesus que vou conseguir dessa vez fazer. Mas eu não desisti. Eu no começo, confesso para vocês que eu fiquei muito chateada, muito triste, muito desanimada. Eu falei assim, poxa vida, Deus, não é justo. Eu 2 anos ali estudando, passando por um monte de dificuldades, assim e tal. Não é justo, mas tudo bem, se é a tua vontade, que assim seja. E eu fiquei tranquila, tipo assim, eu descansei. Falei, não era de Deus mesmo, então tá bom, vamos continuar como a gente está. Vamos continuar com a pedagogia, com a educação. Mas para a honra e glória do Senhor, da mesma forma que eu vim falar que eu não ia conseguir receber, eu tenho mais uma oportunidade de lutar e conseguir, em nome de Jesus. Bom, já deu a palavra, já posso ir embora, né? Olha, às vezes eu fico fugindo daqui, na sexta-feira mesmo eu ia fugir, eu fui orar, né? Falei, Senhor, eu não consigo, não tenho uma palavra que eu vou ministrar. Que palavra que eu vou ministrar? Vou mandar mensagem para o pastor, falar para ele que eu não consigo, que não tem palavra, não vou ministrar. Mas aí veio uma vozinha assim, lá no fundo, você vai fugir? Aí eu falei, eita, nós, tá bom, não vou fugir mais não vou fugir. Já estou cansada de ouvir essa palavra. Vai fugir, vai fugir, vai fugir. E a gente sempre quer fugir, né? Eu ia ministrar uma outra palavra. Até essa madrugada eu estava crente que era uma outra palavra. Mas eu não senti, sabe que você não sente paz com a palavra que você vai trazer? Tipo assim, é essa, mas você não sente paz. Aí quando foi essa madrugada, você falou, eu quero que ministre essa. Eu falei, mas eu já ministrei. Foi no culto dos jovens. Quem estava aqui no culto dos jovens? Glória a Deus. Não, no que eu ministrei. No primeiro. Então, assim, eu ministrei essa palavra e eu falei assim, mas de novo? E o Senhor Sabe, eu senti uma paz em meu coração. Então, essa palavra, eu creio que Deus está trazendo, é porque Ele realmente quer falar conosco. Assim como Ele tem falado comigo. E como a Cândida falou aqui no começo, né, irmã Cândida, que eu não ouvi as ministrações da semana passada. No domingo eu estava dando aula de manhã e à noite eu não ouvi, então eu não consegui ouvir a ministração da Pamela. Mas quando a Com falou, eu falei, é isso mesmo, então é de Deus mesmo isso. Então, é mais ou menos que continuidade que o Senhor quer tratar em nossos corações. Hoje Ele vai falar sobre poda, sobre limpeza. E quando Deus ministrou essa palavra em meu coração, foi assim, algo tão sobrenatural. Sempre quando Ele fala comigo, estou limpando a casa, estou fazendo faxina, alguma coisa por assim. E nesse dia, trabalhei a semana inteira. E quando foi no sábado, eu falei, eu vou levantar cedo, colocar o lixo lá fora e voltar para a cama. Quando eu volto, eu tenho um monte de planta na minha casa, né? E eu comecei a conversar. Meu filho fala assim, eu sou louca, porque eu fico conversando, vendo coisa, e velha, porque eu fico conversando com as plantas. Eu falei, então eu sou velha e louca. Aí eu comecei a conversar com minhas plantas, e uma delas estava muito seca,
com as folhas, a maioria das folhas todas amarelas. Aí eu comecei a pegar a água, comecei a molhar, aí eu peguei uma tesoura e comecei a podar. A primeira folha que eu comecei a cortar, o Espírito Santo falou para mim, João 15, que lá é a palavra que nós vamos falar hoje. E João 15 fala o quê? Que Jesus é o quê? A videira verdadeira. E Deus, ele é o lavrador. A todo ramo que está nele, né, que não dá fruto, será cortado. E aquele que dá fruto será limpo. Hoje eu não quero falar sobre aquele ramo que é seco, porque o Senhor não nos vê como um ramo seco, Ele nos vê como aquele ramo verde, mas com folhas amarelas, que precisam ser arrancadas. E ali Ele começou a falar comigo, eu quero arrancar essas folhas amarelas que está em você. Falei, eita Deus. A gente sabe que 2020 foi um ano bem difícil para todos nós. Criança, adolescente, jovem, adulto, todos tivemos um ano muito difícil. Cada um com as suas dores, cada um com as suas dificuldades, com circunstâncias diferentes, mas difícil. E eu passei por um processo muito difícil, não vou falar, que ainda não é hora de falar, mas foi um processo muito difícil, trouxe muita dor, trouxe muita raiva, trouxe muita decepção, frustração, que eu me desanimei muito. E no decorrer de 2020, eu vinha para a igreja para cumprir escala, porque se eu não vinha, pastor, vou puxar minha orelha, vai chamar minha atenção. E foi assim a minha caminhada. Eu só vinha mesmo para cumprir uma escala. Porque eu estava tão frustrada, tão decepcionada, que eu queria desistir de tudo. Até dessa pós-graduação que eu estava fazendo, eu queria desistir. Olha, eu vou falar uma coisa, eu não vim pregar, porque eu não sou pregadora, tá? Então não espere assim algo, nossa! Eu vim trazer algo que Deus tratou em mim, está tratando, e que Ele possa falar com você também. Então ali, eu estava tão frustrada, tão desanimada, que tinha dia que eu chegava aqui, às vezes a pessoa me via sorrindo, mas dentro de mim, só Deus sabia e só Deus sabe como que está. Só Deus sabe como que você está. Mas Ele fala assim, eu preciso arrancar algumas folhas amarelas que está te impedindo que eu te encha, que eu te use, que a minha glória seja vista. Eu sempre fui uma pessoa alegre, disposta, sabe, sempre ativa. E alguns dias para cá, até a Com, ela não está aqui, mas ela sempre, quando me via, falava, nossa, eu fui orar por você hoje, o Senhor, eu senti algo, você estava muito triste. Eu falava, continue orando, continue orando. E sempre que eu vinha pegar assim, Senhor, eu quero um abraço. Toda vez que eu pedia para o Senhor, silêncio, não vinha ninguém. Mas de vez em quando, a missionária vinha, a presbítera, né, chegava, dava aquele abraço e falava, é do Senhor. Então o Senhor sempre cuida de nós. Nós nunca estamos sozinhos. Mas por que essa palavra podar, limpar? Porque nós somos ramos que já fomos limpos. A partir do momento que nós aceitamos Jesus, nós já fomos limpos pela palavra dele. Mas na nossa caminhada com Cristo surgirão obstáculos, surgirão dificuldades, circunstâncias, que vai nascer folhas secas. E essas folhas o Senhor, Ele quer retirar de nós, para que nós possamos brilhar novamente, para que nós possamos se alegrar no Senhor novamente. E o Senhor foi ministrando ao meu coração. E eu comecei a conversar com aquela planta, e ele disse, eu preciso tirar essa raiva do seu coração que você criou. Eu falei, tá bom, Senhor, tira. Mas tinha dias que ele dava aquele negócio, tira não, Senhor, deixa a raiva aí. Deixa essa raiva um pouquinho aí. Aí depois eu falava, mas não vou ganhar nada com isso, né? Tira, Senhor, pode tirar. E quando o Senhor foi ministrando o meu coração, toda vez que eu ouvia essa palavra de João 15, eu era sempre lembrada e ministrada o quê? Que fruto é esse? É o fruto que ganhar vida. Você precisa ganhar vida para Jesus, ganhar vida, ganhar almas. Falei, poxa vida, então já vi que hoje eu vou ser lançado no fogo, porque eu não ganho ninguém. Mas o Senhor ministrou fortemente ao meu coração. Esse fruto, filha, não é as vidas que você vai ganhar. É as virtudes do fruto do meu espírito.
Às vezes você fala assim, não preciso ser podado. Mas você é uma pessoa que tem um domínio próprio? Você é uma pessoa que se controla na hora da raiva? Você é aquela que fala, não tem paciência, e você já vai e fala tudo o que pensa na cabeça? Você é uma pessoa que tem ali, que não tem discernimento, não tem alegria, tem raiva de todo mundo a todo momento. Uma pessoa triste. É esse fruto que o Senhor quer que nós manifestamos. O fruto do Espírito. Então hoje o Senhor trouxe essa palavra porque Ele quer podar cada um de nós. Ele quer tirar essas folhas secas para que nós sejamos pessoas alegres, ativas, sempre. Eu falo assim que todo cristão, ele precisa ser podado. Todo cristão, ele precisa passar pela poda. Eu não preciso. No dia que eu estava ministrando aqui para os jovens, no mesmo dia, o Senhor me deu alguns homens de Deus. Ele ministrou ao meu coração homens de Deus que precisou ser podado. Homens que era segundo o coração de Deus. Homens que era amigo de Deus. Homens que andou lado a lado com Jesus. Precisou passar por essa poda. Quem sou eu, quem é você? Que não precisa. Todos nós precisamos sim passar por essa poda. O primeiro homem de Deus que quero falar aqui é Pedro. Interessante como Deus é maravilhoso, né? No sábado eu ministrei à noite, quando foi de manhã, o pastor deu continuidade. Falei, pastor, estava aqui, gente? Ele falou justamente aquilo que foi falado. Então, Deus, Ele quer tratar a gente. Deus, Ele quer falar aos nossos corações. Só que você está disposto a passar por essa poda? Você está disposto a ser limpo? Você está disposto a arrancar essa dor que está aí no seu peito, que vem para te matar? Você está disposto a liberar esse coração para Deus entrar e limpar? Então, o primeiro homem é Pedro. Quem foi Pedro? Pedro andou lado a lado com Jesus. Mas Pedro era um homem orgulhoso. Pedro era orgulhoso. Não, Jesus, eu estou contigo. No dia da morte de Jesus, o que Pedro fez? Jesus, ele falou assim, olha, tu, antes do galo cantar, vai me negar 3 vezes. Pedro falou o quê? Claro, Jesus, eu vou te negar mesmo. Não, Jesus, eu estou contigo até a morte, eu morro contigo, eu vou estar lá, não vou negar você não. Quando vai descendo do monte de Getsemane, Jesus vai ser preso. Pedro, todo orgulhoso, querendo defender Jesus, vai lá e corta a orelha do soldado. Pedro, não, peraí, eu não vou morrer com você, não. Vou deixar você morrer sozinho, não. Ele negou Jesus. Ele quis defender Jesus. E ele ainda voltou a fazer o que ele fazia antes. Porque quando você erra, quando você peca, você já não se vê mais digno de fazer a vontade de Deus. E volta a fazer o que você fazia antes. Volta a ter as práticas que você fazia antes. Pedro, ele voltou a pescar. Jesus, ele falou, Pedro, tu és agora pescador de homens. Tu não vai mais pegar peixe. Mas Pedro, depois da sua culpa, ficou amargurado, ficou triste, ele voltou para pescar. Mas é interessante que antes de Jesus entregar a Pedro um ministério, Jesus teve que limpar a Pedro. Jesus, ele teve que tratar a Pedro antes de entregar o ministério. Antes de Pedro se tornar apóstolo, de ganhar 3.000 almas, Jesus teve que sentar e mostrar para Pedro que ele não é tudo isso. A gente vai lá em João, capítulo 21, lá no finalzinho. Lá fala de quando Jesus senta assim com os discípulos e chega e fala. Na minha Bíblia, eu creio que na sua também está, ele não chama ele de Pedro. Ele chama de quê? Simão. Era o nome dele antes. Quem é o seu nome hoje? É o seu nome mesmo? Ou é mentiroso, falso, traidor, enganador? Como que Jesus te chamaria hoje? Jesus chamou Pedro o quê? Simão. Tu me amas? Claro que eu te amo, Jesus. Simão, tu me amas? Segunda vez. Claro que eu te amo. Pela terceira vez. Simão, tu me amas? Aí Pedro parou, pensou e refletiu. 3 vezes, negar 3 vezes. Aí Pedro entendeu. Jesus, tu sabe de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Sabe o que Pedro estava dizendo para Jesus naquele momento?
Jesus, tu sabe que eu sou falho, tu sabe que eu posso te negar, tu sabe que eu erro, tu sabe que eu posso fracassar, mas tu sabes que eu te amo. E aí Jesus viu um coração verdadeiro. Porque não é só dizer eu te amo, Jesus, e continuar errando. É ser limpo, é ser podado e deixar Deus agir. Ali Jesus então disse, apacenta as minhas ovelhas. E todos nós sabemos que a primeira pregação de Pedro, mais de 3.000 almas se renderam. Mas para isso ele precisou ser limpo. Pedro não deixou de ser quem ele era. Então você não pode deixar de ser aquele pregador, aquele ministro, aquele chamado que você tem na sua vida. Ah, errou? Reconheça o seu erro. Pedro reconheceu que ele errou. Então o Senhor quer podar nossos corações nessa manhã. O segundo nome, o homem de Deus que ele falou, foi sobre Davi. Davi era um homem que é reconhecido até hoje como um homem segundo o coração de Deus. Eu vi o primeiro pedacinho da ministração da Pâmela, eu falei, poxa vida, que coisa, né? Que revelação. Aí eu falei, mas não tem nada a ver. Cada um, Deus revela algo, né? Que coisa magnífica. E ali um homem segundo o coração de Deus. Tantas batalhas vencidas, está na frente das batalhas, fazendo ali a vontade de Deus. Um dia, apenas um dia, ele decidiu não ir para as batalhas. Mas Deus não mandou ele parar. Deus não falou, ei, para com o teu ministério. Ei, fica sentado lá agora. Deus não mandou. Mas Davi fez o quê? Ah, estou cansado, já venci tantas. Deixa eles lá vencer por mim. Deixa eles vencer um pouquinho, eu vou ficar em casa. Quando não é a direção de Deus, a gente só sai errado. Mas mesmo assim, Davi, sendo segundo o coração do homem, segundo o coração de Deus, ele errou. Ele falhou. Mas e aí? E aí tem aquela historinha que a irmã Pâmela contou aqui, né? Que está lá na Bíblia. Vocês vão lá e olham, tá, gente? Não vou ler, não. Que está lá aquela historinha que fala que o profeta Natã, não é o Natã da Pâmela do Pércio, não, tá? É o Natã. Ele chega para Davi e fala assim, então, Davi, tinha lá 2 fazendeiros, tal, um que tinha muitas cabritinhas e outro só tinha uma. Mas aquele que só tinha um monte ia receber convidado. E foi lá e matou a única cabritinha daquele que tinha lá para recepcionar lá a sua visita. Davi ficou o quê? Furioso, né? Indignado. Como assim? Como que ele pode pegar a única lá daquele homem, aquele fazendeiro lá, e mata? Como assim? Não, esse é digno de morte. Tão certo, olha só, tão certo como vive o Senhor, ele tem que morrer. Agora eu fico imaginando o profeta Natã. Que profeta, rei, diante do rei, como que eu vou falar que ele é o errado? É o rei. Mas ele, como uma autoridade de Deus ali também, homem usado do Senhor, chega, então, esse cara aí é você, Davi. Davi poderia muito bem, sendo o rei. Eu? Claro que não, tá ficando louco, Natã? Tá louco? Não, mas Davi, ele tinha um coração diferente. É esse coração que nós temos que ter. Errou, reconhecer que errou. Davi, ele fez o quê? Ele foi se prostrar. Ele foi buscar no Senhor. Senhor, eu quero... Posso tirar tudo de mim, Senhor. Tira tudo, 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 tudo. Mas não retira de mim o teu Espírito, porque sem o teu Espírito eu não sou nada. E aquele que tem o Espírito Santo de Deus, mesmo que erra, ele vai entender, vai reconhecer, vai pedir perdão, vai se jogar diante de Deus. Então Davi continuou sendo um homem segundo o coração de Deus. Ele não deixou. E por que nós temos que deixar de fazer a vontade de Pai? Quando a gente erra, porque vem a culpa, vem o desespero. Mas o Senhor nessa manhã quer que nós voltamos, que nós continuamos, depois de ser limpados, depois de ser curados, depois de ser tratados, continuar a obra dele. Não para, para de fugir. Não temos que ficar fugindo. Ah, eu errei. Eu erro todo dia, toda hora. Mas eu falo, Senhor, me perdoa. Senhor, arranca de mim, vai arrancando, Senhor, essas folhas secas. Tem umas que tá seca já. Por conta da nossa caminhada, do nosso andar com Deus. Realmente não é muito fácil. A gente encontra obstáculos, a gente encontra dificuldades. Um outro homem que Deus falou no meu coração foi Abraão. Só fera, né, gente? Só fera.
A gente sabe que tem outros e outros e outros. Mas Abraão, um homem que era amigo de Deus, pai das multidões, pai de nações, também errou. Também foi falho. Não acreditou tanto. E achou realmente que não era com a sua esposa que ia vir o herdeiro. Ele foi lá e se deitou com a sua serva. Lógico que a sua esposa ficou ali no ouvido, né? Não, você precisa. Mulheres, cuidado às vezes com o que você fala com seu marido. Você insiste tanto. Seja boca de Deus, seja boca profética do Senhor. Então creia. Sara ali começou a falar no ouvido do marido. Você precisa deitar, vai lá, não é comigo. Há quanto tempo já tem, nada se cumprir, a promessa não se cumpre. Abraão foi lá e cumpriu. Mas a culpa, dominava Abraão, ele se sentia culpado. E é por isso que Deus ficou muitos anos sem falar com Abraão. Na novela que a gente está assistindo aí, né? Tem deduzindo algumas coisas. Aí eu vou lá na Bíblia e começo a ver na Bíblia se é isso mesmo que está escrito. Fala assim que Deus levou um tempo para não falar com Abraão. Mas aí Abraão fala, Senhor, eu quero te ouvir de novo. Aí Deus começa a falar com Abraão. Olha, você será pai de nações, pai de multidões. Então Abraão é reconhecido como o pai de multidões, o pai da fé. Mas ele também errou. E muitos e muitos e muitos homens. Então eu e você, nós também precisamos sim ser podados, como esses homens, mulheres e outros que tem na Bíblia que precisou passar pela poda. Existem dores dentro de nós, que às vezes nós não queremos vencer essa dor. Esses dias eu fui orar e falei, Senhor, tira de mim essas lembranças, porque essas lembranças estão me matando. Tira de mim, Senhor, essa dor, porque essa dor está apagando esse brilho que tem do Senhor. Eu não quero que seja eu não quero mais que seja o meu brilho, mas o teu brilho. Senhor, tira esses pensamentos, tira essa dor, porque é uma dor muito forte. Não perdi ninguém para enfermidade, nada. Mas aconteceu outras coisas, que para mim é uma dor terrível, que talvez para você não seria. Mas a dor que você está sentindo não é maior do que a minha, e a minha não é maior do que a sua. Mas nós temos que aprender a viver com elas, com as lembranças. Essas lembranças, o Senhor fala assim que a gente nunca vai esquecer. Mas o decorrer do tempo, você vai lembrar e não vai mais sentir dor. Não vai mais sentir tristeza. Porque eu falo, Senhor, tudo bem, o Senhor não vai arrancar essa dor, essas lembranças de dentro de mim. Lembranças que ferem, que me traz raiva, que me traz mágoa, que me traz tristeza. O Senhor não vai arrancar. Eu sei que essas lembranças vão sempre estar aqui. Mas eu quero, Pai, sentir paz na minha vida. Eu quero caminhar contigo, sabe, Senhor, alegre. Porque é das virtudes do fruto do Espírito Santo. Alegria. Eu quero ter alegria. Eu quero viver alegre, ter disposição para servir ao Senhor. Não ter medo de subir aqui. No começo, eu confesso para vocês que eu estava amando esse negócio de culto online. Desculpa, pastor. Vou confessar. Mas assim, por quê? Eu não me sentia digna, e eu não me sinto ainda, de subir aqui e falar, trazer uma palavra para você. Mas Deus, Ele vai te usar na tua dor. Deus vai te usar na tua frustração. Deus vai te usar aí no que você está passando. Eu falei, Senhor, então eu quero ser usada. Não importa se eu passo meia hora, se eu passo 5 minutos lá falando da tua palavra. Mas que toca o coração das pessoas. Nós temos que deixar Deus entrar e tratar, limpar. Falta de perdão, falta de amor, falta de alegria. E Deus, Ele sempre, quando eu estou pensando em desistir, em jogar tudo para o alto, Ele usa sempre uma criança. Sempre Ele usa uma criança. Sábado passado, eu estava limpando a igreja, né, Lei? E passou duas senhoras e uma criança ali na frente da igreja. E conversou com a Dani, perguntando os dias de culto. Como ela estava com criança, ela achou que era culto de criança e me chamou. E ela falou assim, não, sabe o que é? É que a minha netinha, ela tinha em torno de 8 anos. Ela se sentiu atraída pela igreja. Não foi o adulto que se sentiu atraído. A criança se sentiu atraída, a igreja atraiu ela.
Eu não sei se foi no momento que ela passou, se foi outro dia, estava acontecendo alguma coisa. Ela falou assim, vó, essa igreja me atraiu, chamou a minha atenção. E ali é como se Deus fosse, tá vendo, filha? Não desiste. Porque é isso que o diabo ele quer. A partir do momento que nós nos entregamos para Jesus, nós nos tornamos alvo do inimigo. Um alvo tremendo. Um alvo que ele vai fazer de tudo para te destruir. Para te tirar da presença dele. Essa madrugada o Senhor colocou em meu coração pessoas que estavam com muita dor por perdas. E ele falava assim, essas lembranças estão matando. Eu quero tirar. Eu não sei quem é. Mas você está aqui nessa manhã. Que Deus venha curar você. Que essas lembranças não venham mais te trazer tristeza. Não venha mais te trazer dor, aflição. Mas te traga alegria. Alegria. Pelo tempo que você passou junto. Pela oportunidade que você teve. Temos que ter alegria em nosso coração e não parar o nosso ministério por conta das nossas frustrações, das nossas dores, das nossas ansiedades, por conta dos nossos medos. Então eu ali falei, Senhor, é só o Senhor mesmo para fazer isso. Eu sou daquelas que prefiro lavar banheiro, limpar o chão, ficar ali na portaria. Mas se o Senhor me chamou para estar aqui, eis-me aqui, Senhor. Um dia ele falou assim que eu seria mãe de multidões. Aí eu pergunto, sou que nem Abraão. Como assim, Senhor? Se nem criança vem direito para a igreja? Agora com a pandemia eu não posso nem ir para as casas para evangelizar. Mas eu não sei os propósitos de Deus, os planos que Ele tem. Mas um dia foi prometido. Eu seria mãe de multidões. Não sei como vai acontecer. Mas se eu vou ser, então eu não posso ficar só aqui lavando o banheiro. Eu não posso só ficar nos bastidores. Aqui em cima é lugar de exposição. Eu estou me expondo. Estou mostrando para vocês quem eu sou. Dentro de mim há tudo isso que precisa ser limpo. Precisa ser podado. Mas eu creio num Deus que é poderoso e que Ele pode todas as coisas. Eu ia desistir de uma pós. Quando eu comecei a fazer, fui motivada. A motivação que veio para mim foi, faz... Porque vai dar muito dinheiro. Vai dar muito dinheiro, você vai ganhar muito dinheiro. Eu falei, Senhor, essa não é a motivação que eu quero. A motivação para eu fazer essa pós, Senhor, é para ajudar aquela família carente. A pós que eu estou fazendo é analista de comportamento. Tanto para criança com autista, criança com deficiência intelectual, com qualquer outra deficiência. Mas pode ser uma criança normal que tem um comportamento além do normal. Então, se for, Senhor, eu quero fazer essa pós, mas não para o meu benefício, mas o benefício da tua obra. Eu quero te servir, porque hoje o número de autistas está crescendo cada vez mais. O número de crianças autistas, crianças com deficiência, está crescendo muito. Muito. E tem poucas pessoas que trabalham nessa área. Poucas. Muitos estão ganhando realmente muito dinheiro. Mas tem poucas profissionais trabalhando nessa área. Eu falei, Senhor, se o Senhor permitiu, na época a faculdade estava custando R$600. Essa minha amiga que conseguiu para mim e para uma outra amiga, a gente pagou R$140. Ela é reconhecida internacionalmente, tanto aqui no Brasil como fora do Brasil. Se um dia Deus me levar para fora, eu for trabalhar, eu posso exercer minha função lá. Então, assim, eu acredito que é de Deus. Tem essa dificuldade? Tenho. De trabalhar. De fazer esse TCC? Tenho. É de estar difícil? Tá. Mas para Deus nada é impossível. Se Ele me deu essa oportunidade, porque Ele vai enviar a pessoa certa, que vai me ajudar, que vai me dar a direção certa para fazer. Esse TCC que a gente está fazendo não é um TCC qualquer. Eu tenho que fazer cursos e mais cursos e mais cursos para poder conseguir fazer ele. Não é só a pós. E eu não fiz cursos, não fiz nada. Só estudar tá bom, no final tem um TCC ali como pedagogia, faço, mas não. Eu tenho que estudar mais, vou ter que ralar. Então, vou ter que aproveitar essa oportunidade. Porque eu creio que Deus vai me usar. Que vai chegar aqui crianças com autismo. Vai chegar crianças com outra deficiência. Vai chegar crianças com problemas. Não só crianças, adolescentes, jovens, adultos com deficiência. E eu quero ajudar essas pessoas. Eu quero servir a Deus com o que Ele me ensinou, com o que Ele me capacitou. Sou professora hoje
da educação infantil. E eu vejo quantas crianças estão sofrendo de ansiedade, estão tão agitadas, estão tão desesperadas. E você vai olhar para os pais não fazem nada. Ainda culpa o professor ainda. Vou falar algo para vocês aqui de uma criança que estava na sala de aula tem 4 anos. E falei, uma chegou e falou, Pro, a minha mãe me bate. Ele falou assim, Pro, eu não amo a minha mãe. Mas por que, se não sua mãe é boazinha? Porque ela me bate. Porque eu não sou bonzinho. Ele mesmo falou. E dali surgiu crianças de 3 e 4 anos. Eu sou bonzinho. Eu sou bonzinho. Falei, você não está bonzinho, está fazendo bobeira. Através dessa palavra, você não está bonzinho. A criança em casa, fazendo artes, fazendo bobeira. O pai falou assim, fulano, você não é bonzinho. Pode falar, minha Pro já falou que eu não sou bonzinho. E aí? O pai liga lá na escola e fala, eu conheço ela, eu sei que ela fez uma maldade. Já começou, acho que ele ligou lá já querendo outras intenções, né? Ele não ligou lá, se ele não quisesse outras intenções, ele não tinha ligado. Então, para você ver como que tá as emoções das pessoas. As crianças, os pais. E nós ainda temos que estar estável ainda, viu? A gente tem que estar ali com nossos problemas em casa, nossos problemas em ministérios, problemas no trabalho, fora, ainda tem que dar atendimento para essas crianças. Tem que amar, abraçar. Tem um menino lá que está deixando a gente doida. Mas fala assim, você quer me podar mesmo, né? Então, vamos lá. Você está me tratando, então. Então, vamos ser tratados. Que o Espírito Santo possa ter falado com você nessa manhã. Que você venha dar liberdade para o Senhor tratar você, ser podado, ser limpo e dar continuidade no propósito dele para a sua vida. Fique de pé, igreja.